eu já fazia carro nesse tempo, e fui lá ver você, vídeo digital, apresentar GAT e as outras técnicas de NICs, né, que estavam começando a se falar nesse tempo. E daí o GAT cresceu, você e o Bruno Teno e outras pessoas difundiram a técnica por todo o Brasil, e você, a gente lhe chama, cara que tem a maior experiência para falar aqui para a gente. E o objetivo é que depois da sua aula de GAT, a gente abra o tema de glaucoma intervencionista. Ou seja, eu chamei o Betão, o Helman está na discussão, a gente tem aqui na plateia o Eduardo Calou, o Felipe, sou especialista em glaucoma, para que a gente discuta as intervenções que muitas vezes são deixadas de ser feitas, e com isso prejudica o tratamento do paciente. A gente não oferece ao paciente o melhor tratamento, né? Então, em todas as etapas da doença, a gente tem técnicas intervencionistas minimamente invasivas que muitas vezes não são feitas, e às vezes os cirurgiões de catarata operam esses pacientes e perdem a oportunidade de oferecer uma técnica que melhoraria a qualidade de vida desse paciente, reduziria o número de polícias, adiava um procedimento mais invasivo, como a trabeculectomia, para um tempo mais distante, para não criar os problemas todos que a gente conhece na trabeculectomia. E era a roda de discussão é essa, que a gente crie casos, seja estimulado para discutir essas. Eu, por um acaso, já tive um ambulatório de coisas que foram me dando ideias para trazer aqui para a gente discutir. Certo? Então, quem vai falar? Bom, agradecer os patrocinadores. Bom, pessoal, boa noite a todos. É sempre um prazer estar recebendo todos vocês aqui para esse encontro do Clube do Glaucoma. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Bruno Faria, como o Vitor falou, é especialista em catarata, especialista em glaucoma, e toda a dedicação e a pesquisa, a prática clínica fazem dele hoje uma referência na oftalmologia do nosso país. E hoje a gente vai ter o privilégio de aprender com o Bruno sobre essa técnica cirúrgica, que é o GAT, e cada vez mais tem um impacto positivo no tratamento do paciente com glaucoma, tá? Eu queria também agradecer, antes de mais nada, ao apoio dos nossos patrocinadores. A gente conta aqui com o apoio da Alcon, Essilor, Latinal Farm, a Opta e a Rodenstock. E queria agradecer também a gentileza e a presença dos colegas que estão aqui. E convido a todos a participarem ativamente dessa reunião hoje e aproveitarem aí essa oportunidade de aprendizado do Dr. Bruno. E, sem mais delongas, Bruno, fica à vontade mais uma vez aí, queria lhe dar as boas-vindas. É um prazer ter você aqui com a gente e a palavra é toda sua. Beleza, obrigado então a todos mais uma vez. Esse tema aí, a gente teve a ideia, né, junto com o Vitor assistindo a aula aí na Brascas, bem interessante de procedimentos intervencionistas. O GAT veio para ficar e para ser uma arma no nosso arsenal contra o glaucoma, a gente não tem dúvida, a ciência está mostrando devagarinho, aos poucos. Eu vou tentar trazer aqui o que tem de ciência, né? Estão começando agora a ter estudos randomizados, né, prospectivos, que são mais demorados, né? Normal, né? Uma técnica que tem fazendo 10 anos da primeira publicação. Então, o meu tema é esse, né? Falar um pouco sobre essa técnica que hoje vale a pena a gente ter no nosso arsenal no combate ao glaucoma. Não apresento conflito nessa apresentação. Realmente, para a ciência, ela é um bebê, né? São muito poucos os números de artigos ali, grande parte retrospectivos, nós temos menos de 150, tá? E eu acredito que 2 ou 3 são trabalhos randomizados, tá? E prospectivos, que têm um poder maior de influência científica, né? Então, aqui no Brasil, iniciou-se com o catéter, né, o iTrack, mas pelo valor comercial e a possibilidade de usar um fio de sutura, ficou bem mais acessível à cirurgia. Aqui está o primeiro estudo do Grover, do Texas,
mostrando reduções, assim, isso é praticamente a curva de aprendizado dele, né? Reduções próximas de 30%, isso vai depender do caso. Nossa primeira publicação aqui no Arquivos Brasileiros, nossa curva de aprendizado aqui tem pacientes meu e de Vespasiano, que é de Salvador. A gente observou resultado semelhante de redução da pressão, assim como o estudo do Grover, né? Praticamente, como eu falei, como a gente estava aprendendo a fazer a técnica ainda. E logo em seguida lançaram um estudo do SciPes, não sei se estão lembrados, que acabou sendo descontinuado pela baixa que dava no endotélio, da densidade das células do endotélio. Então a gente resolveu ver qual que era o efeito aí desses primeiros 30 dias do trauma cirúrgico para o endotélio. A gente não viu que houve, não, o gato não tem esse trauma de baixar o endotélio mais do que a FACO, por exemplo, quando foi comparado, né, o nosso grupo controle. Até então, nosso terceiro estudo publicado foi o que a gente já publicou numa revista de mais impacto, e o último, penúltimo, desculpa, a gente observou, continuou vendo que tinha uma redução semelhante aos estudos anteriores, mas um dado interessante foi aqueles pacientes que tinham mais tempo de doença, ou seja, a gente viu aqui a idade foi um dos fatores que poderia contribuir para a falha dessa cirurgia. Então, aqueles pacientes que tinham mais tempo, talvez, de uso de medicação, e sim, também, um glaucoma mais avançado, tinha mais chance de falha. Essa é uma média de redução, isso varia para cada caso, né? A literatura mostra, dentre das cirurgias ali angulares, pegando a stent, Caruc, né, e GAT, né, por abranger uma área maior, ela talvez é a que se aproxima mais de uma trabeculectomia. É óbvio que a trabeculectomia tem poder de redução absurdamente maior, né, sem dúvida, né, aqui a gente está falando de um procedimento muito menos agressivo, muito menos arriscado para o paciente, menos trabalhoso no pós-operatório, mais rápida a recuperação. Então, ali, o estudo mostrou aqui frações ali, média de 15, final de um ano de acompanhamento, e média de 12 ali no pacientes da trabeculectomia. O último estudo nosso foi esse aqui, que a gente publicou junto com o Leopoldo, o primeiro autor. A gente viu que nos estágios ali, nos estágios iniciais, moderado e avançado, quando a gente avaliou a taxa de sucesso em uso de pelo menos 2 drogas, o gato se assemelha ali à taxa de sucesso. Lembrando que a taxa de sucesso para esse estudo foi frações entre 6 e 18, tá? Então, os pacientes que ficaram com 6 e 18, tá, em uso de pelo menos 2 drogas, no máximo, desculpa, 2 drogas, tiveram taxas de sucesso semelhantes, o avançado, o moderado e o inicial. Porém, quando a gente exige, né, vamos tirar a medicação, quem ficou nessa taxa de pressão, sem medicação, lógico, aqui é a primeira linha, os iniciais, tá? Então o glaucoma inicial ele tem mais chance de sucesso, o moderado assim por diante, e o que tem menos chance é o glaucoma avançado. E isso aí a gente já está sabendo, né? Só reforçando. Aqui foi um estudo que recentemente até colocaram lá no nosso grupo do Glaucoma Brasil, comparando a GAT versus GAT combinado ao ciclofoto, né? Coagulação. É óbvio, né, que um procedimento com um GAT com mais outro, a taxa de sucesso acaba sendo maior, 2 procedimentos para reduzir pressão, né? Foi isso que o estudo mostrou. Então, reduções semelhantes de pressão, porém 3 milímetros a mais para o grupo do GAT mais micropulso. Um estudo um pouco sem muito sentido, né? Porque 2 procedimentos num só. Então, mostrando aqui que GAT, só o GAT, né, pode ajudar. E é muito discutido como é que a gente faz, hoje em dia, se há necessidade de abrir os 360 ou apenas 180, tá? Nossa análise dos nossos estudos, a gente viu que pela estatística não há uma diferença, mas quando a gente vai avaliar isolado alguns casos, a gente vê que os 360 tem mais chances de reduzir. Isso, na prática, a ciência ainda mostra muita confusão em relação a isso. Tem estudo mostrando que é melhor abrir os 360 e tem estudo que o resultado é o mesmo. E, estatisticamente, esse que vocês estão vendo aí, essa tabelinha aí,
pelo gráfico, é mais vantajoso baixar a 60, que é essa linha sem ser pontilhada, tá? Mas, estatisticamente, foi igual, tá? Isso depende da análise estatística do que você classifica, sucesso ou não. Tá bom? Então, é uma coisa muito, assim, em dúvida. Eu ainda acho que abrir um setor maior tem uma chance mais duradoura. E você tem uma abordagem para abrir uma parte e depois você pensar em reabordar aquilo ali, eu acho que não faz tanto sentido. Lógico que você vai pensar numa, numa outra técnica, né? Já nos congênitos, que é da onde veio as cirurgias angulares, né? No congênito tem randomizado como esse aí, ele só não fez AB interno, foi feito uma trabeculotomia 360, AB externo, comparando com a trabeculotomia convencional. Então, no congênito, o que esse estudo mostra é que quanto maior foi a abertura, maior foi a chance, sim, de reduzir pressão intraocular, né? A gente sabe que o congênito, o problema está diretamente ligado ali ao trabeculado. Esse é um dos poucos estudos que tem randomizado e controlado de GAT, né? Mas ele fez junto com a FACO e em pacientes com glaucoma de ângulo fechado. A gente discutiu esse estudo na Unicamp e a gente viu várias falhas, né? Mas o que ele mostra é que realmente a FACO combinada com GAT tem uma maior chance de reduzir pressão e número de medicação quando comparada só a FACO nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Acabei de ler esse estudo aqui, um estudo comparando a canuloplastia, tá? E o GAT, outro estudo controlado, randomizado. Tá? Aqui no Brasil, a gente começou em 2018, se eu não me engano, 2017, com o ABIC, tá? Para fazer canuloplastia. E nesse estudo ele tentou comparar essas duas técnicas, você só dilatar o canal, né, passar a sonda, tá? E não rasgar, e fazer uma viscodilatação, vindo removendo a sonda, você faz uma pequena goniotomia, e ele observou aqui, e grande parte do grupo de gato tinha glaucomas mais severos, tá? Mais avançados, mas vamos lá, número bem semelhante. Ele observou aqui uma leve vantagem para o grupo do GAT, né? Você vê aqui que pressões menor ou igual a 15, 44% do grupo do GAT, pressões menor que 15, 22% do grupo do ABIC. Tá? A curva de sobrevida também vantagem para o GAT, né? Quando você só dilatar o canal, que é uma ideia interessante, menos traumática, mas esse poder de redução menor do que o GAT, tá? O que a gente tem de complicações dessas cirurgias, de todas as cirurgias angulares, mas quando a gente fala do GAT, a gente tem uma abrangência maior de área tratada, é o ifema. Normalmente, esse nível de ifema é absorvido espontaneamente dentro de uma semana. Os picos podem ocorrer até pelo ifema, mas normalmente pelo corticoide também que a gente usa, então tentar desmamar mais rápido. Aqui um slide mostrando média de reduções ali, ó, do Beng, Kahook, o Astent talvez entre nesse número aí de milímetros. Lembrando, isso aqui, se você colocar um paciente glaucoma pigmentado, bagunça tudo. Aqui no glaucoma primário de ângulo aberto. Colocou um glaucoma secundário, a coisa muda. Então, essas médias aí é mais no glaucoma primário. Falando um pouco da técnica, vou tentar ser mais breve aqui, a gente necessita de lentes de gonioscopia cirúrgicas, a gente ficar antenado com o que está vindo de material para facilitar. O GAT ele tem um estigma dizendo, não, a cirurgia é mais difícil, ela é pior de fazer, e realmente a curva de aprendizado é enjoada, muita gente desiste de ir para o GAT, e um dos problemas que a gente vê é segurar a lente com a mão esquerda. Então, chegou essa Gonio Red aí que facilita muito esse caminho, porém que você vai ter que ter um microscópio que adapte o banho, né, porque ela precisa do banho, e tem um valor aí de próximo de se eu não me engano, de $1.000 aí, 6 lentes dessas, se eu não me engano, tá? Essa lente vai no óxido e ela vai perdendo a transparência, né, à medida que você vai usando, mas ela consegue ser reutilizada.
A gente precisa de uma pinça de microincisão, de 23 graus de 6 lados. Eu adaptei a da Odus para o gato, então na Odus você consegue encomendar uma pinça especificamente para o gato, com as medidas ali para abertura, não traumatizar o ângulo, que eu recomendo, tá? A gente precisa de um fio de sutura, polipropilene 5.0, né? E um cautério desse que a gente faz esse pequeno flange, minúsculo, regular, o menor possível, né? Para não traumatizar. Essa posição aqui é o que tira muita gente do sério, que faz a gente mudar nosso dia a dia cirúrgico. Isso aí depois de 20 cirurgias, talvez, o negócio comece a andar mais fácil. A Gone Ready veio para ajudar bastante, porque a gente quer uma visualização dessa, mas assim, pelo momento que dura a cirurgia. Hoje é uma cirurgia que eu faço, hoje em média, de 7, 10 minutos, chega a ser mais rápido que uma faca, mas de início, confesso a vocês, que era um negócio que durava uma meia hora, 40 minutos, tá? E muitas vezes buscando essa visualização, então eu sofri bastante para ter isso, né? Então, treinar bem visualização é fundamental antes de você iniciar a cirurgia. Eu trouxe um vídeo aqui, o Vélio está atrapalhando um pouquinho a marcação, porque é uma lente tórica. Essa é uma cirurgia que a gente aproveita o momento cirúrgico do paciente da catarata, né, para realizar a cirurgia angular. A gente sabe que as cirurgias angulares, no geral, elas não buscam aquela redução agressiva, né, ao mesmo tempo não é uma cirurgia agressiva, tá certo? Como uma trabeculectomia. Então, são cirurgias que você consegue ofertar para o paciente para ele ter qualidade de vida, diminuir o uso de droga, né? Você tirar 2, 3 drogas do paciente, isso é vantajoso. Aqueles pacientes que têm menos chances são os pacientes que têm pressões mais altas, né? Que você vê que as drogas, elas não fazem efeito nenhum. Aqueles que ainda têm alguma reserva, a droga ainda funcionando, esses pacientes têm mais chance de ficar sem medicação nenhuma pós-operatória. A técnica em si, então, a gente usa aqui, ó, uma agulha de insulina, na região superior ali do trabeculado, realiza uma pequena goniotomia. Alguns estavam discutindo, vamos fazer uma goniotomia lateralizando, só para baixo, tendo dificuldade. O ideal é você lateralizar um pouco e puxar um pouquinho para baixo para ver o lumen do canal. Eu gosto muito do Provisc, tá? Mas você consegue fazer com metil 2% sem problema algum. E gosto de fazer essa viscodilatação ali, ó, bem no canalzinho. Isso facilita na hora de você introduzir o canal, o fio no canal de Schelem. O paciente aí é tópico, né? Ele movimenta um pouquinho o olho para um lado, para o outro, porque você tem que ter a visualização ali depois que ele está no canal do fio, né? E evitar tocar íris, endotélio, né? E manter um movimento regular em direção ao ângulo. Aí, realmente, a gente perde, né, o contato de visualizar onde está o fio no canal. Ele vai aumentando a resistência à medida que você vai progredindo, e aqui o fio já chegou a 360 graus, você pega ele sobre o outro fio, com a pinça de microincisão, e traciona aqui pela paracentese o fio realizando a trabeculotomia, tá? 360. Na curva de aprendizado, essa cirurgia não vai assim dessa forma, né? Então, é um negócio mais demorado e realmente existe a possibilidade de ter um sangramento ali intraoperatório pelo excesso de manipulação. No início, a gente usava pilocarpina para fechar ali a pupila, para a gente realizar a técnica. Hoje, a gente viu que não via muita vantagem, então a gente parou de usar a pilocarpina, até porque, numa situação como essa, eu estou reposicionando uma lente tórica, deixei para reposicionar depois que estava aspirando ali o visco, então, sempre faço dessa forma, porque a lente pode girar, né? Então, eu reposiciono agora a lente tórica, acabar a cirurgia, né? E aspiro ali o metil, que ficou, né? E deixo a lente numa posição correta. Tá? Aqui é uma lente, uma Vivid, eu acho. Vou mostrar aqui um vídeo com, se eu não me engano, com a Gonio Ready, né? Para vocês verem que a visualização com essa Gonio, com essa nova lente aí, que é uma novidade para a gente agora, que acabou de chegar. Vou adiantar um pouquinho, então você vê que ela é adaptada no Bion aqui, e você consegue movimentar ela
perto de 180, variando 180 graus no pedal. Tá? Isso aqui foram vídeos até do Henrico, que é o representante da Oculus, né, que filmou essas imagens de fora. Mas vejam aí, não sei se consegue ver bem pela internet, é uma visualização muito boa e ampla, eu achei. Né? Você fica com a outra mão livre para trabalhar, tá? E acredito que, para mim, que já estou habituado, com a mão esquerda não vai mudar muito, mas para uma curva de aprendizado, para quem está iniciando, eu acredito que metade do trauma aí de curva de aprendizado, do sofrimento para buscar a visualização, eu acredito que essa lente aí pode ajudar bastante, tá? Eu comentei isso com o Henrico, tá? E foi isso que eu percebi, tá? Nesses meus treinamentos, o que eu observei muito foi a dificuldade de manter essa mão esquerda toda hora para dar essa visualização. Você vê que a lente acompanha o movimento do olho, é bem interessante, e ela não sai do olho, então não cria aquelas, também não deprime o olho, então não cria aquelas estrias que a gente faz sem querer, né? Eu manuseei bastante aí, ela ficou bem direitinho no local, facilitou bastante. Aí, assim, como eu te falei, para mim não muda muito, mas para quem está começando, isso aí vai dar uma ajuda aí na curva de aprendizado, tá? Situações que podem ocorrer são várias, fora ifema, uma situação que isso é desastrosa é essa aí, ó. O fio foi para o supra, se ele que foi para o supra, por minha sorte, nessa região, onde eu ainda consigo ver, então, muita gente fala, eu passei o fio e ele sumiu, o fio acabou, o fio está no supra, espaço supraciliar, ele vai realmente com grande facilidade para esse espaço, tem que estar nessa direção, dentro do canal e com a resistência adequada. Quando você passar, a partir desse momento aí, se eu perder resistência, esse fio foi para o supra. O ideal é você remover pelo mesmo caminho onde você introduziu o fio. Então, essa é uma situação, eu acredito ser de maior risco intraoperatório que possa acontecer de GAT, tá? Fio para o supra, você tentar tracionar isso aí, causar um problema. Do resto, realmente, são complicações bem tranquilas. Para a gente evitar a ifema, sempre orientar o paciente, dormir de cabeceira elevada primeira semana, evitar manobra de valsalva, orientar o paciente que não vai sair com a visão clara igual a cirurgia de catarata, vai, ó, senhor, vai ficar embaçado, normal embaçado, normal hoje até ficar claro e amanhã você vem embaçado, tá? Situações como essa, né, passou de uma semana, 10 dias, depois de uma semana, continua persistindo ifema, a gente abre a incisão de novo, faz um chilo intracameral e aspira ali esse fema ou o coágulo, né, que formou. E realiza a mesma manobra. No final da cirurgia, deixar o olho hipertenso, tá? Aqui terminou de aspirar, se a gente realiza ali a manobra, deixar o olho mais hipertenso aí, ó. Um pouquinho hipertenso até parar de ver o refluxo de sangue, tá? Muita gente gosta e utiliza bolha e metil 25% da câmara anterior, metil 2%. Eu prefiro ainda deixar o olhinho hipertenso e ter paciência para tirar o blefe, até não ver mais o sangue ali refluindo. Outra complicação ali, o ifema pode depositar ali na cápsula posterior, mas é fácil resolver, né? Um IAG precocemente ali na região central, aquilo lá tira essa angústia do paciente e melhora a visão dele na hora. Tem um estudo aqui já mais antigo do Sato, japonês, é porque quando o gato ele mostra reduções bem importantes ali na primeira semana. Uma das teorias dele, que ele observou, que mais da metade dos casos causa esse pequeno descolamento ali da coroide, mais pequeno, na região proximal ali. Mas com uma semana isso fecha, sobe um pouquinho a pressão. Isso pode justificar esse aumento essa redução bem importante na primeira semana de pós-operatório de GAT, tá? Só tem um estudo mostrando isso. Uma complicação que eu mostrei no Mundial do ano retrasado, não lembro qual foi o Mundial, mas eu apresentei esse caso. Meu segundo caso que simplesmente o fio, ele chega uma hora que ele passou por baixo, ele saiu do canal e foi por baixo da íris, então eu só consegui observar ele quando ele estava chegando aqui, por baixo da íris, empurrando a íris na minha direção.
é como se fosse uma tenda, né? Então, esse foi o meu segundo caso, que eu tive que o fio foi subiriano, e a gente vê que resistencialmente ele já está subiriano. Vocês conseguem ver aqui, ó. A ele está sendo empurrada para cima, né? Foi só nessa hora que eu vi, né? Aqui, esse é um caso mais recente, acho que 2022, 2020. Eu já tive um caso em 2018, eu só removi o fio pela incisão principal e agora pela paracentese. Ele vem abrindo o trabeculado onde ele está na câmara, e ali ele entrou na câmara bem naquela região. Ele fica com a iridotomia, mas bem pequena, tá? Mas não aumenta sangramento nem nada. Aqui, no caso, eu até fiz uma reabordagem aqui para o lado oposto para abrir 360, sem complicações, o paciente ficou bem. De medicação, o que a gente quer, então, é tirar rápido o corticoide, né? Então, eu deixo de 10 a 15 dias uma associação de antibiótico e corticoide. Anti-inflamatório não hormonal pode estender, eu faço média de 20 dias, e sempre deixo medicado para evitar pico pelo corticoide, principalmente no primeiro mês. Tá? Então, sempre deixo uma associação, eu prefiro uma dosololamida com timolol, mas recomendo, pois não é uma cirurgia filtrante, né? Não tem bolha, não precisa ter medo de deixar a medicação. Esses são alguns casos que eu já me deparei, grande parte aqui secundário, tá? Que você acaba falando, isso aqui nada funciona, mas por ser secundário, o gato, ele realmente mostra situações que melhoram. Eu tive 2 casos de ICE síndrome, é uma situação que a gente precisa até publicar, não, existe um relato na literatura, como esse aí, de muito pouco tempo, tá? E essa paciente eu operei em 2020, se não me engano, está com 4 anos, ela descompensou a córnea, fez transplante, continua estável a pressão. Eu não fiz mais nenhum procedimento nela, eu acompanho a cada 4 meses, a gente está escrevendo o casozinho dela para publicar, tá? Então, até então, acho que esse é o caso mais longo que tem na literatura de GAT em AIDS síndrome. A cirurgia não é fácil, tá, gente? A gente tem que tirar esse tecido iliano que fica tampando ali todo o trabeculado, e é uma paciente jovem, de 30, tinha 36 anos na época, hoje já com 40, tá? A contagem do telhal nessa época aí, já era baixa, mas eu tinha essa transparência que permitia acesso ali ao canal, tá? Então eu fiz 2 MGATs, né, e consegui abrir grande parte ali do trabeculado. A íris, onde estava, meu dedo está atrapalhando um pouquinho, mas a íris onde estava tamponando, ela vai abrindo devagarinho ali, tirando as sinecas, né? À medida que você vai removendo o fio, por incrível que pareça, não teve diálise de íris, não teve nada, nenhum trauma ali, além de, pois até porque a íris dela está toda atrófica, né? Mas ela, paciente, ainda está bem, a cirurgia correu tudo bem, isso foi em 2020, tá? Tem 4 anos. Esses são os casos que eu acredito ser melhores para essa cirurgia, né? O glaucoma secundário, o glaucoma que tem alterações diretas com o trabeculado, como pigmentar, pseudo-seletivo, congênito e juvenil, tá? O congênito é bem difícil você pegar as córneas transparentes do bebê, né? É uma cirurgia mais difícil, mas quando possível vai muito bem, tá? Talvez nesses casos a gente surpreenda, sabe? Não é o resultado igual ao no glaucoma primário, tá bom? É isso, espero que eu tenha deixado alguma coisa aí de claro, e vamos abrir para discutir aí, né, Vitor? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno, muito obrigado. A aula boa, como sempre. Acho que você até deu aula melhor do que nos congressos. Você geralmente no congresso a gente tem 5 minutos, né, 8 minutos para falar, e aqui você falou lá atrás da ciência, dos primeiros trabalhos, e abordou tudo que tinha para ver, né? E era isso que a gente queria, né? Que você apresentasse GAT aqui para a plateia, que está assistindo, para quem está vendo online, hoje a gente fez aí online. E eu fiz aqui umas observações, né? Para que a gente primeiro comente a aula do Bruno e depois a gente, que está na online aí, está o Beto, está o Helm, o Alex Galeno está aí, está também o Beto, acabou de entrar.
Então, aqui na plateia, a gente tem Eduardo Caluga, especialista em glaucoma também. E quem tiver na plateia, online, que quiser se manifestar, fique à vontade. Oi, Bruno. Quer que eu tire dessa tela aqui? Não, pode deixar na tela. Pode deixar? Pode deixar. Ou então deixa você grandão aí. Não, tá bom. Aí, tá bom. Bom, você falou glaucoma em jovem, né? Então, eu acho que todas essas técnicas de MIGS, né? Você falou de GARD, que é a sua praia, e aí hoje a gente tem outras opções de MIGS. Inclusive, eu acho que depois a gente deve comentar um tema. Se lembre aí, qual é a MIGS que vai ficar? Né? Daqui a 5 anos, a gente está falando de quê no Congresso? A gente vai estar falando ainda de assistente, a gente vai estar falando ainda de desenho. Será que essas coisas vão ficar? Né? Então, eu acho que se adequa muito bem para o glaucoma de jovem, né, que é o glaucoma que você sabe dos problemas da TREC. Eu sou trequeiro, tá certo? Eu faço TREC toda semana. Minha vida é uma loucura porque eu faço muita TREC. Eu adoro MIGS, adoro Kahoot, né? Você sabe disso, porque minha vida é uma tranquilidade quando a cirurgia foi uma MIGS. Né? Então, assim, você vê o paciente e o pós-operatório entra na valsa da cirurgia da catarata. Você não precisa estar vendo aquele paciente 1 milhão de vezes, fazendo 1000 procedimentos, massagem, solta lise, sobe no bloco para corrigir o Seidel, né? Não tem as complicações mais graves, escolamento de coroide, essas coisas que a gente costuma ver nas cirurgias de MIGS. A indicação é que é o X da questão. Né? A gente não pode estar fazendo uma MIGS em pacientes com glaucomas muito avançados, e aí vem, talvez, a GARD como uma quebra desse paradigma, que é uma cirurgia que talvez caia no glaucoma juvenil avançado. Eu acho que no glaucoma de idoso avançado, a minha técnica, acho que a técnica é uma TREC, mas no glaucoma de jovem, aí entraria bem, talvez, antes da TREC, né, que aquela história combinada não está caro, você diz, olha, você vai fazer uma cirurgia, mas pode ser que você precise da outra cirurgia. Então, essas coisas... E aí você evitar de já fazer uma TREC em uma pessoa com 30 anos de idade. Né? Se faz 360 ou 180, se faz sempre nasal, por exemplo, as carros que eu faço muito. Às vezes eu procuro fazer sempre nasal, mas eu às vezes faço temporal e não observo diferença se a carro foi nasal, se foi temporal, tá entendendo? Então, se há 360, se há 180, tem pouca evidência disso. Né? A gente não tem tanta evidência científica se isso vai fazer muita diferença no desfecho final. Né? Uma observação que eu acho que é muito importante nessas discussões de MIGS são os glaucomas avançados. Aquele paciente que só tem uma bala para gastar. Né? O paciente que está no fim, tem um cano tubular, tem uma pressão muito alta, está com tudo de remédio, já passou pelo catarateiro. Esse paciente precisa de uma TREC. Na minha opinião, esse paciente precisa baixar a pressão, o paciente precisa de TREC. Eu acho que as MIGS não têm cabimento nesse caso. Né? E aí aqui eu tenho uma pergunta, que é a questão da anticoagulação e as MIGS. Eu geralmente eu não suspendo nem aspirina para fazer catarata, mas para fazer MIGS eu suspendo. Então, eu não faço MIGS com aspirina, com 15 dias de aspirina, eu peço para tirar a aspirina. E qual é a opinião de vocês a esse respeito? E eram essas minhas considerações sobre a aula. Posso responder? Pode, Bruno. Então, por coincidência, semana passada, eu já tenho meu segundo paciente renal crônico, sabe? Eles não podem parar, anticoagulante. No máximo 2 dias ou 3, se eu não me engano. E eu operei ele no outro dia ele estava fazendo hemodiálise. Então, a cada 3 dias tem que fazer hemodiálise, né? Realmente, eu não observei diferença na taxa de complicação por enferma nesses pacientes. Então, eu paro 3 dias, Betão, anticoagulante. Tá? Depois que eu operei esses pacientes, assim, tá? Antes disso era 1 semana para todo mundo, entendeu? Então,
Depois disso, eu criei mais coragem. Eu não vi uma taxa de sangramento nesses pacientes, de cirurgia angular, de gato, principalmente, por 3 dias, dando um exemplo aqui desses 2 casos meus aí, interrompendo aí anticoagulante. Beto, tu falou aí, não tá bom. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Vitor pelo convite, agradecer Brunão pela disponibilidade. Eu queria dizer que eu tive a honra de fazer meu primeiro GAT pelas mãos do Brunão. E foi uma experiência excepcional, porque é uma cirurgia deliciosa de fazer. É uma cirurgia que é muito gostosa de fazer. E o pós-operatório é um pós-operatório muito melhor do que a gente imagina. Tem um sangramento em grande parte dos pacientes, mas esse sangramento absorve na maior facilidade. Por isso que a gente usa de suspender, tentar suspender o anticoagulante. Na catarata a gente não deixa, porque a catarata não sangra. Mas tanto na trabeculectomia quanto no GAT, eu mesmo acho que deve suspender. Eu sou como Vitão, eu sou um cara da trabeculectomia. Eu acho que o GAT tem o seu lugar, tanto que eu estou no ano sabático, a gente terminou a gestão da SBG, eu estou descansando, vai ser um ano, acho que vai ser uns 5 anos para descansar da SBG. Mas o prazer de estar aqui com vocês vale. Então, eu só queria dizer algumas coisas que eu anotei aqui, que eu acho bem interessante. Primeiro, GAT é tranquilo de fazer. A gente fala desse curva de aprendizado, mas se você tiver um professor feito Brunão, é muito bom de fazer. Ele tem a didática adequada. Agora, lógico, você tem que ter o equipamento necessário. Não adianta fazer GAT sem estrutura para GAT. Você tem que ter uma visualização perfeita do ângulo e você saber quais são as estruturas do ângulo. Isso é o mínimo necessário. E ele tem o seu lugar, tá certo? Eu acho que a gente tem que selecionar o paciente ideal. Sem querer ser controverso, mas já sendo, eu acho que o paciente com AIS síndrome não seria um paciente ideal. Lógico que Bruno tem uma experiência espetacular no assunto, mas a AIS síndrome, naturalmente, é uma doença onde aquele endotélio mal formado, aquele endotélio mutante, vamos dizer, vai gerar uma membrana que vai fechar aquilo ali. Então, eu acho que aquilo ali, a tendência não é funcionar tão bem, e se o caso de Bruno funcionou, eu acho que tem que estudar por que funcionou para tentar replicar, mas não seria um caso que a gente deveria fazer na nossa rotina. Com relação ao paciente de mais idade ou o paciente de glaucoma mais avançado, a gente imagina que tanto o canal de Schlemm quanto os coletores já estão danificados, já estão atrofiados, vamos dizer assim, ou pelo glaucoma ou pela idade, ou pelos dois. E aí você vai ter, o GAT vai ter mais dificuldade de funcionar, e aí a trabeculectomia é maravilhosa para ser feita nesses casos aí. Lógico que tem pacientes mais jovens que a gente pode e deve usar o GAT. Na tentativa de deixar menos bolhas, a gente tem que ter claro que a bolha filtrante não pode ser demonizada. A bolha filtrante, óbvio que é melhor não ter, mas a gente pode trabalhar com ela e deve trabalhar com ela. A trabeculectomia é uma cirurgia extremamente eficiente e você vai tomar conta dessa bolha a vida toda. Ok, mas ela funciona e controla e não deixa o paciente cegar. O GAT é uma tentativa da gente ter níveis de redução de pressão semelhantes. A gente sabe que a fisiopatogenia do glaucoma passa por um defeito na região trabecular, e se você tirar aquela região trabecular da história, a pressão vai baixar. Então, você está tratando a causa da doença, você está tirando o trabeculado doente da história. E aí o GAT funciona muito bem. De fato, glaucomas avançados, como Vitão falou, não acho que é o ideal de fazer, tá certo? Eu acho que tudo está se descobrindo, tudo está se evoluindo. Talvez eu mude de ideia daqui a um mês, daqui a um ano, com os trabalhos que vão aparecer. A gente não pode ter a cabeça fechada, mas a gente tem que usar o bom senso como o primeiro limite do que a gente deve fazer. Bom senso. Na SBG, a gente tentou, eu acho que o GAT
a técnica cirúrgica ideal para o Brasil, tá certo? A gente tem que aprender a descobrir o glaucoma mais cedo, a gente tem que tratar o glaucoma mais cedo e aí, possivelmente, operar o glaucoma mais cedo com uma técnica mais segura e menos agressiva que a trabeculectomia. A trabeculectomia eu acho que no futuro, tem razão, a gente vai estar falando menos dos outros MIGs e falando mais do GAT, porque o GAT vai ser a técnica de escolha para a gente tratar o glaucoma inicial. É o que a gente, pelo menos no país como a gente, onde a gente tem um limite de custo, um limite de dinheiro para usar. O GAT funciona muito bem em paciente mais jovem e a gente tem que estimular isso. Não esqueçam os interesses financeiros, os interesses das grandes corporações. Não? É aqui ou é lá? Não, acho que é lá. Então congelou. Consenso. Voltou, Tem, velho. botou? Voltou. E a gente tem que ter o bom senso de separar o joio do trigo. E a gente tem que usar a nossa consciência e a nossa capacidade de ler os trabalhos e tudo para fazer e guiar o paciente da gente no melhor caminho. Enfim, eu acho que o GAT é uma técnica fantástica, de todos eu acho que é o melhor, é o que a gente vai estar falando aí a vida toda. Tem que separar o que é certo e o que é errado, usar do jeito certo e ser bem consciente na escolha que a gente dá para o nosso paciente. Muito obrigado pela atenção a todos. Valeu, Betão. Obrigado, Roberto. Bom, queria primeiro parabenizar o Bruno pela aula, pela didática. Foi uma aula completa, excelente, e concordo com o que o Roberto falou, com o que o Luiz falou. Acho que o sucesso da cirurgia, ele começa com uma boa indicação, né? Lógico que a gente sabe que existem cirurgiões aí fora da curva, como o Bruno, que aí realmente tentam a realização da técnica em casos mais excepcionais, mas, a grosso modo, quando a gente fala de indicação de uma maneira geral, eu acho que tem um público realmente, os MIGs de uma maneira geral, e o GAT está incluído nisso, ele não vem para substituir a técnica, obviamente. Acho que o perfil do paciente, fora esses casos que o próprio Bruno falou, né, casos de glaucoma pseudoesfoliaquia, glaucoma juvenil, glaucoma secundário corticóide, aquele paciente com glaucoma leve a moderado, que tem uma certa funcionalidade ainda com medicação de tópicos, vai ser submetido a cirurgia de catarata, acho que talvez esse seja o melhor perfil de todos, tá? E eu acho que o grande risco, às vezes, de indicar o paciente com glaucoma avançado são os picos de pressão que, às vezes, podem acontecer no pós-operatório do paciente com GAT, e nesses picos de pressão a gente acaba perdendo aí, né? Um pouco de campo de visão que o paciente tem, então eu acho que seria um pouco arriscado. E aí, nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, tá? Nesses pacientes, né, que ele faz o GAT, se ele costuma ver isso no mesmo dia, com o objetivo de flagrar, de repente, um pico de pressão no pós-operatório. E a segunda pergunta é que, como foi dito até na aula, uma das principais complicações seria a presença de fêmea. Eu queria saber qual o tipo de bloqueio que ele faz, se ele faz só anestesia tópica, se ele faz um peribubar, e se ele vê alguma diferença aí no surgimento, no aumento, na presença de mais e fêmea, de acordo com o tipo de técnica de anestesia ou não. Felipe, é o seguinte, atualmente, assim, é uma cirurgia que é muito tranquila para realizar tópica, depois que você saiu da curva de aprendizado. Mas enquanto você está ali na curva de aprendizado, a anestesia com bloqueio retrobulbar é uma boa ideia, né? Até para o paciente não queixar ali, porque não vai ser uma cirurgia de 10 minutos, 7 minutos, que é o que é hoje. Realmente é uma cirurgia que é mais rápida que sua faco, tá? Depois que você sai dessa curva de aprendizado. Então, o problema de um bloqueio é o aumento da pressão positiva, né? Então, se socorrer, o que você não pode ter, o que te faz desistir da cirurgia, é hérnia de íris ali no intraoperatório. Você começa a machucar essa íris e aí você desiste da cirurgia. Então, tomar cuidado com bloqueio, não fazer um volume grande, né? E esperar o tempo desse bloqueio difundir, né? Espalhar para parar essa pressão positiva, tá?
Então, oriento a fazer bloqueio na curva de aprendizado e depois você vai evoluindo para uma cirurgia tópica. Por ser muito rápida, não é e não dolorosa, então uma cirurgia que é tranquila fazer tópica, sim, depois que você sai da curva de aprendizado. A gente está, com relação a pico, não sei se você perguntou isso ou não, mas você citou pico, com medo. A nossa próxima publicação agora, a gente já rodou estatística, já está terminando de escrever o artigo, vai ser sobre flutuação da pressão intraocular nos pacientes com 2 anos de acompanhamento, tá? A gente não observou uma flutuação considerada ali de pressão, avaliando, a gente teve que excluir o período ali de 30 dias, Felipe, para não influenciar a medicação, entendeu? Para o estudo. Então, a gente não viu influência, assim, num pós-operatório curto ali, de 3, 6 meses, 1 ano, 2, de alterações de pressão ali nesse período, tá? Esses picos aí que dá no primeiro mês, normalmente, facilmente controlado com medicação. Então, você pode deixar medicação, você pode deixar Diamox, você pode controlar esses picos, se tiver medo, com medicação. Estou falando um caso de um paciente que você acha que o pico vai ter um dano aí importante, não vai falir cirurgia se você deixar medicação, o Diamox para esse paciente aí, nesse período que você tenha medo de pico, tá? Qual foi a outra pergunta, Felipe? A pergunta era se você vê esse paciente no mesmo dia da cirurgia, ou se deixa para ver no primeiro realmente DPO, Tem realmente o olho fica mais pressurizado para evitar, né, que tenha sangramento. Então, você vê esse paciente no mesmo dia? Então, tem alguns pacientes que eu opero que não é daqui da cidade, por exemplo, né, que moram em cidades afastadas ao redor, eu vejo esse paciente no mesmo dia. Tá? E eu não deixo ali a pressão alta, que a gente deixa com BSS, ela baixa depois. Você espera, só se você não tirar o blefo, se você subir a pressão ali no pós-operatório, quando você acabar a cirurgia, na verdade eu espero o sangue parar de refluir para a câmara e espero a pressão baixar. Se ela não baixar pela drenagem do canal, eu alivio ali para parar a centésima. Eu não libero o paciente com o olho tão duro assim, né? Eu deixo a pressão alta até não vir mais refluxo de sangue. Depois disso, você pode dar uma descomprimida ali um pouquinho, mas deixar ele um pouco hipertenso, não muito. Tá? Grande parte hoje que eu opero e moram aqui próximo, então eu vejo no mesmo dia. Eu não observei pressões altas no pós-operatório imediato, tá? Não observei. E eu não tenho hábito de deixar tão duro assim. Ou ele nem metiu na câmara anterior. Alguns colegas deixam, talvez esse tenha mais chance de ter essa pressão alta. Tá? Mas a maioria eu vejo no dia seguinte, tá? E eu vejo no terceiro, no sétimo, no 15º e 30 dias. Eu faço isso porque, até para meus trabalhos de pesquisa, tá? Que eu preciso ter esses dados, tá? De pós-operatório do primeiro mês, e daí eu vejo com 3, com 6, a cada 6 meses em diante, com os exames. Tá? Dessa forma que eu faço. Na nossa plateia aí, o Vespasiano, que tem uma experiência enorme também. Fazer uma pergunta a você, Vespa. Você trabalha na clínica privada e no SUS. Você tem feito mais GAT no SUS do que TREC, ou você continua fazendo mais TREC ou faz mais GAT? Obrigado aí pelo convite, parabéns aí ao Vitor e Felipe, parabéns ao Bruno pela aula aí. E essa modernidade aí de eu ver o Bruno de frente de perfil também, né? Então, eu ainda faço bem mais mas muito pelo perfil dos pacientes que chegam tanto no SUS como no consultório, né? Então, são pacientes com glaucomas mais avançados, que aí já o GAT já não seria a melhor opção, mas eu concordo com tudo que foi dito, que o GAT, quando bem indicado, nesse perfil que foi muito bem definido aqui, que é o paciente mais jovem, com glaucoma não tão avançado, né? Glaucoma lá de moderado, leve. E eu acho que a gente deve diferenciar o GAT dos outros MIGs, porque o GAT, você consegue pegar um leve ou moderado não controlado,
fazer o GAT e conseguir um certo controle. Ele vai ter um desempenho pior naqueles pacientes já muito avançados, naquele paciente que já tem um tempo maior de glaucoma, e naquele paciente avançado que já tem ameaça da fixação, aí o risco na verdade, você perder tempo com ele, ou um pico. Esse paciente, obviamente, vai ter mais pico, né? Esse perfil de paciente mais avançado, tem menos reserva do trabeculado, tem menos canais coletores patentes, então, de fato, esse perfil vai ter mais picos e um resultado pior. Então, assim, indicando bem o GAT, os resultados são fantásticos. E também, passada a curva de aprendizado, aquela fase inicial, você acaba tendo menos ifema, se um paciente está bem indicado, você vai ter menos pico, e é lógico que o seu resultado vai melhorar. Mas eu sou mais trequeiro também, viu, Vitão? Aí eu queria levantar um ponto importante aqui, fazendo um gancho no que o Betão falou, sobre como eu acho, na minha opinião, qual seria o fluxo de tratamento do SUS com maior custo-efetividade no Brasil. E aí, lógico, no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Que é SLT, colírio, GAT, TREC e ciclofoto. É lógico que assim, não é o paciente que vai ter que passar por todas essas etapas. Se ele já chega ao diagnóstico muito avançado, talvez partir já para TREC, né? Aquele paciente lá moderado com catarata, ou está controlado ou está descontrolado, Pacogat. Então, glaucoma talvez de pressões mais, você precisa de pressões mais baixas, começar com colírio, mas acho que essa seria o melhor fluxograma com melhor custo-efetividade para nossos pacientes, Nordeste e Brasil. Uma outra coisa que eu queria pontuar com relação, aí não só focando no GAT, com todas as cirurgias do glaucoma, um sangramento vai prejudicar o resultado do GAT, vai aumentar o ifema, vai aumentar a resposta inflamatória, pode cicatrizar mais lá o canal Tilem, assim como na TREC, assim como no tubo, por exemplo. Saiu esse ano, no passado, desculpa, uma diretriz da Sociedade Brasileira de Anestesia com o tempo ideal de suspensão das medicações de forma geral. Aí tem lá ginkgo biloba, que é muito frequente, o paciente não fala se você não perguntar especificamente. 15 dias. Esses anticoagulantes mais novos, a pixabama, o xarelto, que é o rivaroxabana, 76 horas. Tem alguns cardiologistas que pedem 24 horas, mas sangra muito. Tem que ser 76 horas, como está nessa diretriz. AS, 7 dias, clopidogrel, 5 dias. Então, é bem importante a gente ficar atento, porque isso aí, não só no GAT, como em todas as outras cirurgias do glaucoma, pode comprometer nosso resultado. E até, sei lá, no GAT tem um enfima total, que vai comprometer bastante, tanto a visão do paciente com relação ao resultado da cirurgia. Acho que era isso. Boa, Vespa. Muito bom a sua pontuação desses assuntos, que aí agora a gente pode abrir mais essa conversa. O Helma está aí. Helminha, você quer dar uma opinião a respeito dessa ideia, desse fluxograma que o Vespa acabou de falar e que já está assim na nossa cabeça, mas que você que trabalha com residente, né, acho que a gente tem que formar cada vez mais o oftalmologista em geral com esse pensamento, né, que existem essas intervenções que cabem em cada etapa da doença e que a gente não fique assistindo o glaucoma evoluir. Então, para a gente não assistir o glaucoma evoluir, a gente também tem que saber acompanhar aquele fluxograma de segmento daquele paciente que, teoricamente, está com a pressão controlada, a pressão alta, né? Aquela frequência dos exames do campo visual, do OCT, que está lá nos consensos da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e a gente entender essas intervenções, o SLT, os outros lasers, né, ciclofoto, e essas técnicas de MIGS do paciente que vai fazer cirurgia de catarata. Né? Fala um pouco disso, realmente. Não, parabéns, Bruno. Boa noite a todos. Não, algumas coisas é justamente isso. Você ter o protocolo aí, como o Vespa falou. A cirurgia em si, fisiopatologicamente, como o Beto falou, está perfeita. Né? E até agora, em Curitiba, acho que foi o Guedes que falou
por exemplo, os canais coletores e pessoas acima de 60 anos acima não estão funcionando, por quê? Porque não está chegando o buracoso. É uma possibilidade que ele aventou. Ora, se a malha trabecular está toda destruída, obstruída, não vai chegar o buracoso, o vaso colapsa. Né? O vaso coletor, o canal colapsa no canal. Então, assim, seria uma possibilidade. Então, assim, você está atuando nisso daí previamente. Com relação, Vespa, eu acho que no SUS, o GAT, eu acho muito pouco indicável. Eu sou como você, eu acho que é a trabeculectomia. Eu vejo lá os residentes, porque é a febre agora, eles querem aprender GAT com os outros staffs, que fazem mais do que eu, e, assim, eu vejo barbaridades. Cara com 0,9 fazendo faco GAT. Então, não é assim, não é? Então, assim, e outra coisa, custo, efetividade também, você tem a TREC é muito barata, amigo. Você leva seu material, o cara só entra com amitromicina e 2 fios, não é? Quer dizer, assim, é muito barato. A TREC também é muito barata. É diferente de você ter uma stent, não é? É muito diferente. Então, eu não sei, talvez o GAT seja mais barato um pouco, porque só usa o fio, não é? Mas, assim, uma coisa que eu fico me perguntando, quando por exemplo, o Bruno mostrou esse trabalho aí, que a gente até discutiu também, Bruno, há um mês atrás, hoje está até tendo a reunião da Fundação, mas eu me comprometi antes com o Vitor, mas a gente discutiu esse caso, esse trabalho seu, acho que é seu, que você participou, que leve, moderado e grave. Quer dizer, você botar grave dentro dessa grade já não entra, né? Porque a gente já sabe disso. E outra coisa, ficou a pressão que variou de 6 a 18, como sucesso, e a gente sabe que 18 não é cirurgia, não é pressão para quem tem glaucoma severo, não é para quem tem glaucoma grave. Então, assim, são essas coisas que a gente fica assim. E outra coisa que eu me pergunto é o seguinte: se a gente for pegar a epidemiologia do glaucoma, você tirando o juvenil, aqueles glaucomas congênitos, aquelas coisas, tudo bem. Aí você vai operar. Agora, você começa a partir dos 40 anos. Aí você dá um diagnóstico, e veja, no nosso país é muito difícil isso acontecer. Não é? A gente chega, como já viu lá, 25% dos pacientes já são cegos de um olho. E aí você chega, então, digamos que o cara chega com 50 anos. Aí você faz um laser primeiro. Se não responder, você faz outro laser. Aí já passa 6 meses, 1 ano. Aí você entra com medicação. Pô, quando você for operar, Bruno e Vespa, esse cara já tem mais de 60 anos. Então, teoricamente, ele não entraria pela idade para você fazer GAT. É isso que eu não consigo entender. Porque você fazer tanto GAT, ter tanto número de GAT, se você tem, geralmente, a parte cirúrgica do glaucoma, não é com 30 anos de idade. Não é feito catarata. Catarata eu pego todo dia. No consultório eu peguei um agora, a mulher com 62, nunca esclerose de uma cruz, e o médico disse: olha, a senhora perdeu já 50% da sua visão, tem que operar urgentemente. A mulher com 20 e 20 de visão. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Não é porque eu sei fazer GAT que agora eu vou fazer GAT em todo mundo. Então, assim, esse é o meu questionamento. Eu acho, pelo que eu aprendi, pelo que eu leio, as cirurgias já são mais para mais tardar. Eu não opero o paciente com 40 anos, 45, um glaucoma primário de ângulo aberto. Eu não tenho. Eu posso ser que a minha, como do Bruno, vai fazendo, Vitor, Felipe, quem faz glaucoma, o pessoal que está aí, seja viesada, tenha baias, porque eu só pego pacientes com escavações 0,9. Né? Já vem paciente com TREC, já vem paciente para fazer tubo, né? Os glaucomas secundários, aí você nem se fala, aí você pode operar mais jovem. Os glaucomas secundários, que, por exemplo, você vai colar a retinopatia diabética, que aí provavelmente você não vai fazer GAT, aí você não entra GAT. E com relação aos MIBs, eu acho que mais completo esses MIBs. Primeiro, são mais caros, tem mais taxas de agulhamento, você tem mais problema. Eu já vi próprio pelo AIC, 2 pacientes lá no Hope, os meninos passaram para mim na emergência, com Superflow, exposição do tubo. Não é? Porque é só a conjuntiva ali por cima. E eu vou dar um exemplo para você ver o que é, Bruno. Você vê acompanhar o paciente por muito tempo.
Eu tenho uma paciente aqui que ela é jornalista, ela tem glaucoma congênita, ela e o irmão. E o pai dela é médico, já foi secretário de saúde daqui. É uma pessoa bem conhecida. E ela tem um olho direito descompensado, a córnea, foi feito transplante lá nos Estados Unidos, só do endotélio, não deu certo, voltou para lá, fez de novo do endotélio. Inclusive, Beto operou de catarata o olho esquerdo, que é o que ela enxerga. E a pressão começou a subir deste olho. Aí ela ouviu falar em Francisco Eduardo e foi para Chiquinho. E aí Francisco Eduardo fez o quê? O endolaser. A pressão, quando ela vinha para mim, era 4, 2, 4, 6. Aí, daqui a pouco, 10, 12, 15, 20, 25, não sei o que, só volta para lá. Aí voltou para lá. Aí ele fez de novo, outra vez que você sabe que ele faz 360 graus. Né? Ele não faz nem uns 270, ele faz 360. E aí, pressão baixa, 2, 4, perfeito, ótimo, não sei o que, vamos acompanhando. Acompanhando. Resultado, pressão começou a subir. Hoje, ela tem asma, ela está usando Simbrisa, porque esse endotélio é bom, e está usando Visulta, e com a pressão de 18, porque ela já estava 24, 26. Então, é interessante observar isso. Veja, o cara destruiu 2 vezes o corpo ciliar, e a pressão volta a subir. Então, assim, são essas considerações, mas eu acho que realmente o GAT tem o seu espaço, e eu acho que ele vai ter mais espaço do que as MIBs, eu acho com certeza, né? E era isso aí que eu queria, e tirar essa dúvida, assim, esses 60 anos, quer dizer, vocês operam pacientes mais novos, quer dizer, vocês conseguem pegar esses pacientes de 50 anos que tenham que realmente fazer um glaucoma primário de ângulo aberto, que tenham que fazer realmente uma cirurgia, porque, assim, não é no meu dia a dia, geralmente são pacientes mais idosos. Vai responder aí, Vespa? Pode ficar à vontade, pessoal. Então, Helman, eu concordo muito com você. É isso, no meu consultório, no ambulatório de glaucoma do SUS, realmente só chegam os casos muito avançados. Mas no próprio serviço tem esses pacientes com glaucoma leve a moderado, com catarata, que vai se beneficiar de uma faculdade. Talvez ele não chegue no meu ambulatório, mas a partir da disseminação do conhecimento, começar também a evitar que esse paciente faça só uma faco, por exemplo, e depois volte para chegue no nosso ambulatório já descontrolado, com muitas drogas. E, assim, eu concordo com você, na nossa mão chega realmente só o osso. Mas você vê no SUS, paciente com 50 anos operando de catarata, porque se você fizer o corte, você fizer o corte de 60 anos para não fazer mais GAT, então 50 anos, amigo, só se for para o corticoide. Está entendendo o que eu quero dizer? Você entendeu o que eu quero dizer? Você operar catarata no SUS mesmo, com 50 anos, 55 anos, é muito difícil. Ou é uma coisa hereditária, ou é uma coisa cortisônica, ou um trauma. Não é o glaucoma primário de ângulo aberto. É esse o meu questionamento, que eu queria entender isso. Vamos lá. Você encontra isso dentro do SUS. Entendi. Assim, vou falar depois o Bruno, o Vitor podem dar a opinião dele. Os 60 anos... Eu não, viu? Não é segura que é tua aí, viu? Ponto de corte para o GAT. A gente sabe que funciona melhor abaixo dos 60. Mas, assim, não é um ponto de corte. Você vai fazer GAT em pacientes mais acima de 60 anos. Mas nesses casos secundários, por exemplo, glaucoma juvenil, até um glaucoma secundário, você pode fazer o GAT sem associar a catarata. O GAT é um MIGS que você pode realizar, você não obrigatoriamente precisa fazer, por exemplo, até um corticogênico que não tenha evoluído com a catarata, você pode fazer só o GAT, um juvenil, só o GAT. Eu tenho pacientes com juvenil que eu operei só o GAT e não desenvolveram catarata, também, muito bem controlados, tem alguns, inclusive, sem medicação. Agora, eu concordo com você, não é a maioria... como eu falei, a pergunta do Vitor, né? A maioria dos meus pacientes, tanto do SUS como do consultório, eu faço muito mais TREC do que GAT. Mas eu acho que GAT é uma ferramenta, amplia nosso arsenal
E eu acho que a gente precisa difundir o conhecimento, ter mais eventos como esse do Vitor, até no nosso serviço, para esses pacientes que estão em outros setores, por exemplo, no setor da catarata, vai fazer uma faco num paciente com leve a moderado com 3 drogas, talvez seja interessante fazer o GAT. Esse paciente que vai fazer sua faco com 3 a 4 drogas, mesmo controlado, tem um risco um pouco maior de descontrolar esse glaucoma após a faco. Então, ele é um candidato muito bom para FACOGAT. Mas eu concordo com você, não é uma coisa... E é lógico, ele funciona, inclusive o GAT funciona melhor em glaucoma secundário do que no glaucoma primário de ângulo aberto. Sim, isso que a gente falou. É como o Akira falava. O Akira que deixou de participar com a gente das coisas, por problemas pessoais dele, enfim. Mas o que ele disse, o que eu recebo no consultório, é a mesma coisa que o que eu recebo no consultório de pacientes que, com glaucoma, com escavação total, que já usava 3 drogas, vamos botar 3, e o cara fez só a catarata. Aí chegou lá, a pressão está lá em cima. Isso é o que você vê. É lógico, passou 6 meses. Aí quer dizer, aí o cara opera lá, aí vem para cá, o cara saiu bem de lá, ó, saiu pressão de 8. Lá do Canadá, dos Estados Unidos, da África, sei lá. Aí vem para cá, agora vai seguir. Vai ver teus tubos, quantos estão funcionando, quantos fizeram extrusão, quantos fizeram encarceramento. É bom você acompanhar, ter esse acompanhamento, para você vivenciar isso, não é? E, assim, falando em relação à TREC, eu me sinto muito mais médico fazendo a TREC do que o GAT, o Kahoot. Por quê? Porque eu vou usar o meu conhecimento para que aquela fístula funcione. Eu até falei isso brincando por meninos. Eu me sinto muito mais médico, até eles riram lá no dia. Eu me sinto muito mais médico. Porque, assim, você fazer, lógico, a gente quer que não tenha complicação nenhuma para dormir bem, né? Dormir bem no outro dia, ficar sempre dormindo bem, não ficar acordado nem sonhando com o cara. Aí você fazer o Kahoot lá, pronto, todo dia perfeito, beleza, pronto, volta aqui 15 dias. Quer dizer, a TREC não, a TREC é um manejo maior, é um contato maior, é uma adesão maior com o paciente, e eu uso mais o meu potencial de aprendizado, de conhecimento, para que essa ficha não entre em falência. Então, eu me sinto muito mais agradável fazendo o TREC, seguindo o TREC, do que as MIGs. Então, tá bom, eu vou tentar apaziguar a Helminha. Helminha, eu concordo com você. Você sabe, eu aprendi glaucoma com você. Você segurou na minha mão e eu fiz minha primeira TREC e me inspiro demais. Aqui na nossa clínica, viu, que na Noano tem uma sala de cirurgia. Aqui as salas de cirurgia não tem número, tem nomes. E uma das salas tem o nome do Dr. Helma Cavalcante. Então, Helma é uma pessoa que eu considero demais, é um irmão, ele sabe disso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que existe espaço para esses procedimentos. E é para isso que a gente convidou o Bruno para falar de gato, né? E aí eu faço gato menos do que faço Kahoot, porque eu aproveito o momento da cirurgia da catarata para fazer a cirurgia minimamente invasiva naquele paciente que tem glaucoma leve ou moderado, que está controlado com 2 ou até mesmo com uma prostaglandina. E aí eu ofereço, olha, você tem a oportunidade de fazer uma cirurgia e manter sua pressão controlada e ficar sem colírio. Isso não é um resultado que eu posso lhe garantir, mas é uma possibilidade que reduz a cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, Kahoot na minha mão reduz 20%, às vezes 25% da pressão intraocular. E aí o paciente topa e eu fico muito feliz com os resultados. Tá certo? Então, a gente também tem um segmento já de 3, 4, 5 anos, alguns pacientes com 5 anos de cirurgia que continuam sem colírios. A gente não pode, nesses casos anedóticos, dizer que isso é o que acontece, né? Precisa de estudo para ter a resposta correta. Mas a gente vê na literatura que é um procedimento que tem cabimento. E aí, para não criar mais conversa, talvez até para a gente encerrar, que nós já estamos passando 12 minutos, a conversa foi tão boa, e o Alex voltou de novo. Ele saiu e acabou de voltar. Qual é a mix que vai ficar? Ninguém tem comprometimento aqui, não precisa detonar, não. Mas será se Zen vai ficar? Será se
os stents vão ficar, esses microtubos, né, raibros, qualquer tubo desse, qualquer cirurgia de MIGS que implanta um device, será que isso fica? Porque tem a mesma potência, o Kahoot tem praticamente a mesma potência, talvez até melhor do que o Astent. O GAT é melhor do que todos eles juntos. Então, assim, por que existem esses procedimentos, se não apenas o incentivo financeiro da indústria farmacêutica? Então, será se, por exemplo, há pouco tempo saiu, a gente tinha, no tempo da residência médica, o Express. O Express. Era a solução. Era a Então, solução. assim, Ninguém fala mais de Express. Então, respondendo para terminar, eu acho que é o MIGS. Agora você vê como o Vespa estava, não sei se ele se lembra, nesse de 12h30 no sábado, que foi patrocínio do laboratório. E o Remo estava do meu lado, lá no fundo da sala. E aí ela botou um trabalho, ainda eu quero chegar, ela botou um trabalho que as hipotonias pós-track chegaram a 50%. Aí eu olhei assim para o Remo, a Remo disse, se eu tivesse meu consultório hipotonia de 50%, eu deixava de operar. E eu postei para o grupo aí, vocês podem olhar no grupo Brasil em espanhol, está lá hipotonia, se eu não me engano, de tanto a 18%. 18%. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam. Não é? Porque assim, a pessoa está em aprendizado e nossa responsabilidade é muito grande. Mas, para mim, é o MIGS para a gente terminar. Pô, é o GAT. E aí, o Alex que voltou, eu acho que o Igor não está aí. Alguém quer dar uma opinião para que o Bruno se despeça, encerre aí? Tem a Dano também, acho que o Dano está aí. Todos estão calados, ninguém levantou a mão. Bruno, quer fazer suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer aqui pela discussão. Sempre aprendendo aqui mais uma vez, né? Uma discussão bem proveitosa aqui com o Vespasiano, os comentários do Betão. Eu acho que eu concordo com todos, não vou discutir com ninguém. Concordo até com o Helma. Eu acho que esse cuidado realmente da gente não ter uma técnica de estimação é importante, né? Esse é o que os nossos professores mais velhos tentam toda hora nos ensinar e, sem dúvida, é o correto a gente entender qual que é a melhor opção para o paciente, para cada olho, né? Hoje eu peguei uma paciente não que eu operei, outro colega operou, eu indiquei, outro colega operou, ela fez facogato de um lado e facotrack do outro, um glaucoma leve, né? Bem controlado com droga, aproveitou o momento da faca, ele fez um M-GAT, não foi GAT, estava com 10 de pressão, e o outro estava com 10 de pressão, sem medicação, o problema todo era a pitose. O colega só esqueceu de avisar que pode dar uma pitose depois da track. A mulher queria que... Voltou para mim achando que eu era médico de plástica. Eu falei, não... E o pior é que o plástico, acho que não vai ajeitar isso. A track estava linda, entendeu? Sem medicação e o M-GAT usando uma droga. E com 10 de pressão, ela bem satisfeita por não ter essa estética da pálpebra caída. Mas, assim, o colega fez certo. Um glaucoma moderado avançado fez facotrack e o outro fez facogat. Eu acho que ele entregou um resultado muito bom para essa paciente. E é isso que a gente tem que avaliar, entendeu? No nosso dia a dia. Na minha mão, quanto mais opção cirúrgica eu tiver, melhor. Entendeu? Esses devices novos que vão vir, acho que saber a opinião própria é válida. Né? Eu implantei um Zen aí, AB externo, justamente para não deixar ele subconjuntival. Até agora ele está muito bem, esse paciente. Tá certo? Concordo que o estudo mostra, né, resultados melhores da TREC ou igual com a trabeculectomia. Né? Então, financeiramente, por esse estudo não compensa. O que eu deixei de fazer nessa paciente foi uma iridectomia e o procedimento um pouco mais rápido, porque não tem sutura de flap. Né? Não sei o quanto isso influencia numa fibrose de flap, entendeu? Do resto é muito parecido, mitobicina, né? Uma injeção de mitomicina e implante de um tubo na câmara anterior que comunica ali com... Eu fiz subtenoniano, então eu fiz AB externo. Né?
Então, eu acho muito cedo eu abrir a boca para falar alguma coisa disso, tá? Com relação aos MIBs aqui, dando um comentário breve aqui. Mas acho válido ter ferramentas aí. Infelizmente, tem casos que a gente não sabe o que fazer, né? Que é complicado, que vem para a gente. Então, quanto mais arsenal cirúrgico a gente tiver e oferecer para o paciente, melhor. Eu não tenho dúvida que eu acho que o GAT vai ficar, principalmente para o SUS, como o Vespa comentou. Tá? Infelizmente, o que pega é isso, diagnóstico tardio, só chega paciente avançado. A gente tem que trabalhar, talvez, em campanha para ter um diagnóstico mais cedo desses pacientes, e vai ter mais indicação de SLT, por exemplo, mas no meu consultório eu pego pacientes, como eu falei dessa senhora, essa paciente era minha, foi para outro colega que operou, ficou muito bem. Fez a mesma coisa que eu ia fazer, então eu pego muito paciente para gato, muito paciente para treco, muito paciente para tubo, paciente para ciclofoto, tudo. Então, você não é para prender sua gata, é para ter mais alguma coisa na sua mão para ajudar um paciente. Né? Pigmentar, excelente. Tá? Eu tenho paciente com glaucoma avançado pigmentar sem medicação com GAT. Não é 1 ano, não, é 4, 5 anos. Tá? Os paciência que a gente vai publicar, o que Leopoldo publicou foram dados meus, que foram retrospectivos, né, de pacientes que foram submetidos a GAT, que evoluíram e foram feitas as cirurgias. Se você for ver lá, ele tem paciente que falhou, né? E tem paciente que está bem com medicação. Tem paciente que é glaucoma avançado, que está bem com angan forte, está com 10, com 12, sem. O que é bem? Campo não evoluindo, OCT não evoluindo, o paciente não deixa de acompanhar. Né? É isso. Obrigado, gente. Foi muito bom aí, Vitão. Estou aqui à disposição. Obrigado, cara. Obrigado a todos que estão aí, os que entraram só para assistir, os que estão aqui na plateia. É um prazer, ter uma alegria esse encontro. É enriquecedor. Eu saio daqui mais feliz e mais sabido depois de ter falado com vocês. Eu queria só parabenizar novamente e agradecer aí, Bruno, pela disponibilidade, por estar compartilhando aqui todo o seu vasto conhecimento sobre a área. E agradecer também aos colegas que estiveram presentes, tanto online quanto os colegas que estão aqui presencialmente. E como o Vitor falou, eu acho que todo mundo sai ganhando com essa discussão. Eu acho que são pontos que a gente reflete e amanhã, no consultório de cada um, são coisas que a gente já consegue levar até para a nossa prática. Né? E vendo o Bruno operar, a gente vai dar vontade de ligar mais gato, né? Então, fica aí um abraço a todos, boa noite, bom descanso, e a gente agradece a vocês.